Diante. Pai, eu quero te pedir agora uma porção dobrada do teu Espírito sobre a vida do teu filho, para que ele, ao ministrar, possa fazê-lo na unção do Espírito Santo. Tira todas as barreiras, ó Deus, do coração, tudo aquilo que muitas vezes vem durante um dia, antes do culto, para tentar impedir o fluir do Espírito. Caia por terra tudo isso, e que teu filho seja usado abundantemente. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Eu cheguei por volta de 7h30, mais ou menos. Fiquei sentado ali atrás, perguntando assim para Deus: Deus, me mostra como está chegando o povo da tua igreja essa noite. E talvez você não tenha visto, mas eu estava sentadinho ali. Desde 20 para as 7, sentei ali, fiquei ali sentadinho no cantinho. Vi quando o pastor entrou, vi quando os músicos entraram, vi quando alguns de vocês entraram, subi aqui, orei, fiquei dali. Eu notei que alguns chegaram felizes, alguns chegaram saltitantes, alguns chegaram assim, de forma agradável, mas alguns chegaram também de forma triste, talvez abatidos, talvez com problemas, e começaram a ser renovados aqui no meio do louvor. E se você crê que você foi renovado, dá glória a Deus, amém? E eu falei: Senhor, é a hora da tua palavra estar chegando, e eu quero ser vaso na tua mão, porque a responsabilidade é grande aqui em cima, amém? O pastor já orou, já entregou minha vida, e eu quero ser boca do Senhor na tua vida essa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos começar lendo do versículo 1 ao versículo 4. E o tema da mensagem, apaga a luz aqui, irmã, é um vaso nas mãos do oleiro. Uma mensagem conhecida, uma mensagem que muita gente tem pregado. Várias pregações têm sido feitas, mas eu queria compartilhar com você aquilo que Deus botou no meu coração. Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, a partir do capítulo 18, do verso 1. Se você não tem Bíblia, leia com alguém que está ao seu lado, procura ler, procura ver, entender, amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então Jeremias disse: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer, estou passando para o versículo 5, acompanha, amém? Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mas o versículo 4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Conversando com um amado aqui na escola bíblica, eu falando com ele, eu falei assim para ele: vem cá, o vaso quebra ou o vaso é amolecido para se tornar outro vaso? Ele falou assim para mim: o vaso tem que ser moldado, o vaso não é quebrado não, né? Falei: quando ele quebra, ele perde o valor dele, né? E ele fica inútil, mas o vaso tem que ser moldado. E eu fiquei analisando, o profeta aqui, ele, nesta visão, neste texto, ele começou a observar ali como se era feito o vaso. Por quê? A Bíblia diz que este relato fala porque a nação estava em pecado. A nação de Israel estava ali, o povo de Judá estava
assim, adorando os outros deuses, e o profeta já tinha clamado 3 vezes ao Senhor, suplicando ao Senhor, pedindo ao Senhor para não ir com a sua mão pesada sobre aquele povo, porque aquele povo estava desobedecendo, desagradando, se desviando do caminho do Senhor. Então, o profeta Jeremias foi e teve esta palavra do Senhor revelada a ele através do olheiro. E em determinado momento, ele começou a observar que, eu poderia falar aqui destas 2 rodas, mas eu não vou falar, porque essas 2 rodas aqui é uma outra mensagem muito maravilhosa, tem um significado muito bom, mas isso aí eu não vou me apegar a isso. Eu vou me apegar aqui ao texto, né? Ele começou a observar em determinado momento como é que o vaso era feito, como é que o vaso era trabalhado. E ele começou a ver que a matéria-prima de um vaso é o barro. E como é que esse barro é feito? Esse barro, ele tem que ser tirado de algum lugar. Ele tem que ser resgatado de algum local. E não é qualquer barro que se faz um barro. São vasos especiais, são barros especiais, né? A massa é o resultado final do vaso. E o oleiro, ele tem o maior cuidado de pegar a massa, de pegar o vaso, de preparar, de adornar. E ele pega, ele vai trabalhando, vai fazendo, vai moldando até do acordo dele. Mas, como eu tinha falado com o amado aqui da escola bíblica, e quando o vaso fica muito rígido, muito endurecido, e ele quer ser mais do que ele não quer deixar, ele não quer se deixar moldar, ele não quer se deixar trabalhar. Então o que acontece com ele? Ele se quebra, não tem validade e ele é jogado fora. O que eu quero dizer com isso esta noite para você? Que a obra soberana de Deus, esta noite, nas nossas vidas, a começar em mim, é que Ele quer fazer de você um vaso restaurado esta noite. Ele quer olhar para você, está olhando para você como um vaso. Ele só olha para você esta noite como um vaso. Você está na casa do olheiro. Você está na casa de Deus. E você é um vaso. Mas você já foi também um vaso. Um vaso criatura de Deus. E hoje você é um vaso filho de Deus. Existe essa diferença. E se você parar para analisar, nós podemos avaliar que existe vasos feitos para o louvor e a glória de Deus. Existem vasos feitos para não glorificarem a Deus. De que forma? Maneira, através de atos, de decisões, através de gestos. Mas todos os vasos, todos nós, temos dentro de nós e somos manipulados por 2 formas diferentes. Você é um vaso de Deus, diga glória a Deus. Mas dentro de você existe um outro vaso. Dentro de você tem outro vaso que às vezes quer sobressair, amém? Amém? Dentro de você tem outro vaso que tenta atrapalhar este vaso soberano de Deus, que é o quê? A sua natureza. Então, por que nós estamos falando esta noite sobre vasos? Porque muitas das vezes o vaso que Deus traz, que Deus adorna, que Deus resgata, que Deus molda, que Deus trabalha, que Deus vai e faz lá direitinho, porque se você nunca observou um vaso, ele vai ali, tem uma mesa, uma bancada, tem uma roda em cima, uma roda embaixo, e o vaso vai. E a água vem, vai trabalhando até ficar aquela coisa ali. Então, esse vaso somos nós. Mas muitas das vezes, quantas vezes nós deixamos de honrar a Deus? E nós nos tornamos vasos de desonra. Às vezes a desonra é uma falha. Às vezes a desonra é um erro. Às vezes a desonra é uma dificuldade. Às vezes a desonra talvez seja até mesmo uma murmuração. Talvez seja o quê? Uma atitude impensada, um gesto mal dado, que você vai e desonra, né? E Paulo, ele fala, lá em Romanos, abra sua Bíblia comigo,
para mim poder chegar ao raciocínio, para você também entender. Romanos 9, 23, 24. Vamos lá, abrir lá. Romanos 9, 23, 24. Capítulo 9, versículo 23, 24. Diz assim, ó. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Gente, a Bíblia aqui, Paulo fala sobre a soberania de Deus sobre os vasos. Eu vou te fazer uma pergunta, que tem sido a pergunta que tem sido feita ao meu coração, quando eu estava preparando esta mensagem. Será que a soberania de Deus, ela é verdadeira nas nossas vidas? Será que nós poderíamos falar assim, eu sou 85% e vivo 85% debaixo da soberania de Deus, com a ajuda do Espírito Santo? Será? Ou será que talvez, em alguns momentos, nós possamos falar assim, não, eu acho que eu estou 50%, eu estou meio morno, ou eu estou 30%, eu estou fraquinho, ou eu estou me sentindo mal, estou me sentindo debilitado, ou se não, eu digo assim, não, eu sou sim, eu sou um vaso de Deus, eu vou à casa de Deus, eu oro, eu busco, eu jejuo, glória a Deus, mas só os domingos, só as quartas, só os dias. E aí, o vaso de honra se torna um vaso religioso, ele se torna um vaso de desonra. Quando a religiosidade entra na vida do cristão, a gente esquece a honra e começamos a desonrar a Deus, porque nos preocupamos em estar no culto, para que as pessoas vejam que nós estamos lá, lendo a Bíblia só naquele momento, orando só naquele momento, ou meditando só naquele momento. E em casa, deixamos a Bíblia na estante, ou talvez a Bíblia na beira da cabeceira da cama, não sei em que lugar. Todos nós somos vasos criados por Deus. Só que existe um grande detalhe, uma grande diferença. O vaso de Deus, o vaso que você tem que ser de Deus, você tem que ser um vaso criado debaixo da fornalha, forjado no poder do Espírito Santo. Essa é a diferença. E eu vou entrar nesse detalhe agora, para que você entenda, porque eu botei aqui assim, ó, escrevi aqui, ó, todos os homens sem Cristo. Eu botei aqui porque eu achei interessante esse pensamento. Todos os homens sem Cristo são vasos para desonra, visto que são nascidos segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade do varão ou do homem. Mas, por isso, todos os homens, quando nascem em Cristo, eles se tornam vasos de honra, porque Cristo habita neles. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós não estamos sabendo definir a nossa vida espiritual como ela deveria ser definida. E aí nós sofremos. Mas como é que nós podemos fazer com que nós possamos viver uma vida íntegra, uma vida como vaso de honra? Primeiro, nós temos que saber que Deus tem nos separado para uma vida para com Ele, para uma vida diante dEle, para uma vida íntegra com Ele. Como nós podemos sentir essa separação? Quando nós damos testemunho. Quando nós damos testemunho. Por exemplo, ontem no meu trabalho, nós tivemos uma reunião onde estaríamos retornando todos os professores hoje. E eu me posicionei diante de alguns deles, porque eles falaram assim, a greve vai acabar e alguns vão ter que trabalhar, ou se não todos trabalhar no sábado. Eu levantei a mão e falei, não vou trabalhar o sábado.
posso fazer uma escala. Por quê? Por que eu me posicionei? Porque eu sou diferente deles? Não. Porque eu honro meu compromisso, eu estou lá todos os dias trabalhando, eu não fiz greve, eu não sou obrigado a repor greve de ninguém. E eu falei, eu posso sim, para não prejudicar a entidade que eu trabalho, eu posso trabalhar um sábado, fazer uma escala. Um sábado eu venho, 3 sábados eu folgo. Agora, eu trabalhar aqui todo sábado até janeiro, e janeiro é minhas férias, eu não vou trabalhar. Aí as pessoas olharam assim, não, o Israel tem razão. Eu me posicionei. Eu me posicionei perante 80 funcionários e perante a minha direção de escola. E depois alguns se posicionaram. Nós temos também que se posicionar contra o inferno que está lá fora, trazendo para a vida espiritual. Você tem se posicionado contra Satanás. Eu estou dando um exemplo do meu trabalho. Agora vamos olhar para a nossa vida espiritual. Quando Satanás vem afrontar a tua vida, você tem se posicionado contra ele? Que posição você tem tomado? Porque se você é um vaso de Deus, você é separado do mundo. Você é separado do mundo, então você tem que mostrar que você é de Deus, que você é de Cristo, que você vive o reino de Deus. Você tem se posicionado, você tem mostrado às pessoas que você é um verdadeiro cristão. Você tem se posicionado a Deus quando Ele te chama para orar. Você tem se posicionado a Deus quando Ele te separa às madrugadas para te buscar. Eu tenho assim até um pouco cuidado com a minha esposa que está aqui, ali, porque ela não gosta muito de orar de madrugada não, eu já gosto mais, né? E às vezes eu estou orando lá de madrugada, e ela acorda, aí eu vejo quando ela chega do meu lado assim, se ajoelha lá, eu olho assim, eu estou orando, estou vendo que ela está orando, e eu vejo que a luta é tão grande para ela orar de madrugada, que luta para ela orar, mas ela fala assim, não, eu vou orar um pouquinho com você. Aí chega no outro dia, ela falou assim, poxa, amor, tua oração estava demorada. Aí eu falo, não, é que de madrugada a fila é menor, de madrugada é mais gostoso, de madrugada é melhor. Se Deus tem te chamado para buscar a Ele nas madrugadas, Deus tem te chamado para você ler a palavra, Deus tem te chamado para você testemunhar. A pessoa chega perto de você e diz assim, ora por mim lá na igreja, busca lá na igreja por mim. Mas será que você tem se posicionado como vaso de honra e falar assim para ela, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você agora. Eu vou me posicionar com você agora, como vaso de Deus. Isso é vaso de honra. Ontem, em meia reunião, a professora desceu e na escada, e o pastor conhece de Lermando Cruz lá, ela escorregou daquela escada que desce do auditório, e tropeçou e desceu e caiu. Ninguém foi. Todo mundo, eu falei, vem cá, vamos orar. Chega aqui. Como é que está essa perna aí? Bota gelo. Aí o pessoal, falei, não, sai de perto. Posso orar por você? Ela pode. Posso orar? Posso. O pessoal ficou assim para mim, falei, vamos orar para isso aí não dar problema para você. E eu orei e falei, agora você vai no médico. Eu orei, aí você vai no médico. Porque você pode ter quebrado o teu pé aí. Está meio inchado, mas vamos orar para Deus tomar providência. E ela foi. E hoje eu fiquei sabendo que ela pegou uma licença de 5 dias porque ela torceu o tornozelo. Mas eu me posicionei, eu orei. Por quê? Porque Deus tem me chamado, tem me separado, tem separado você. Será que você tem realmente sentido que você é realmente separado por Deus? E você tem se posicionado? Outra coisa também, o vaso, quando ele é um vaso de honra, ele é um vaso obediente. É outro sinônimo de vaso de honra. Obediência. Você tem sido obediente a Deus? Você tem tido a obediência e buscado em Deus aquilo que Ele tem para falar ao seu coração? Porque o vaso, meu irmão, ele não é apenas separado pelo orelha e moldado ali. Ele é preparado para se expor. O vaso ele é preparado para servir. O vaso é preparado para ser útil. Há vasos que são feitos para plantas. Há vasos que são feitos para ornamentar lugares, para deixar lugares belos. Há vasos que são ornamentados para receber água. Há várias utilidades no vaso. Agora, se Deus tem te chamado
juventude, adolescente, homem e mulher, para falar do amor dele, você tem obedecido? Você tem falado? Você tem testemunhado? Será que você ou você é aquele vaso que, sabe, fica ali no cantinho, pegando aquela poeira, aí alguém, de vez em quando, tem que chegar perto de você e falar assim, vamos orar, vamos evangelizar, vamos buscar, vamos interceder, aí vem aquela poeira, né? Já viu como passa aquela flanela para tirar a poeira? Talvez você esteja empoeirado, porque talvez você não esteja debaixo, talvez, de uma obediência. Irmão, qual é a obediência que você precisa para Deus essa noite? Porque muitos chegaram aqui assim. Eu estava ali atrás. Muitos chegaram aqui assim. Irmão, glória a Deus, aleluia. Outros, ali atrás. Outros, glória a Deus, amém, aleluia. Alguns se ajoelharam para lá. Outros abriram a Bíblia. Outros ficaram olhando para o lado, quem estava, contando as cadeiras, olhando para ver. Cada um chegou de um modo. Cada um chegou de uma maneira. Mas quando nós chegamos na casa de Deus, nós temos que chegar com reverência. Em primeiro lugar, Senhor, eu cheguei na tua casa. Senhor, eu cheguei para te buscar. Senhor, eu cheguei para ouvir a tua voz. Senhor, eu cheguei para abrir meus lábios e te adorar. Senhor, eu cheguei a abrir meus lábios para te louvar. O processo da obediência vem quando você deixa Deus trabalhar. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Terceiro passo da submissão. A quem você tem submetido o teu espírito como vaso de honra? A quem você tem submetido a tua alma? A quem você tem submetido a tua mente? Aonde está você como vaso? A quem você está sendo submisso? Ah, não, eu sou submisso quando lá na igreja pedem para orar, então eu oro. Aí eu sou submisso quando mandam em casa meditar na palavra, aí eu medito. Mas quando eu quero fazer algo que é da minha vontade, eu esqueço que eu sou um cristão e faço pela minha própria força. E acabo se machucando, acaba se arrebentando, acaba sofrendo e chorando. Aí entra pelaquela porta ali falando, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, se compadece de mim. Por quê? Por falta de submissão. Eu lhe pergunto, e a pergunta que eu faço para mim também, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto a Deus, é a tua vontade? Vai me fazer bem? O que é que vai me trazer de benefício? O que é que vai acarretar de bom para mim e para minha família lá na frente? Será que vai ser útil? Será que vale a pena ir por esse caminho? Senhor, me mostra. Senhor, eu sou submisso a Ti, então eu preciso que Tu me orientes, que Tu me guies, que Tu me mostres, que Tu faças dentro de mim aquilo que Tu queres que eu faça. Submissão. Mas olha só, como Deus pode trabalhar num vaso, se o vaso não está maleável à água do seu espírito? Porque o vaso, para ser moldado, ele precisa passar pela água de novo, para amolecer. O vaso tem que amolecer para ser moldado. Aí o barro vai cedendo, aí aquele vaso que talvez fosse muito comprido, vai começar a ficar menorzinho, mais achatadinho, porque o vaso, ele não é quebrado. O vaso, ele é moldado. E muitas das vezes, quando o oleiro está fazendo o vaso, tem esse detalhe. Às vezes ele está fazendo, o vaso não sai de acordo com ele desmonta o vaso e ele faz o vaso voltar de uma forma. Ele não perde o vaso. Ele continua preparando o vaso para uma outra, o mesmo vaso que teria uma finalidade, muitas das vezes ele pode ter outra, mas sempre para um fim proveitoso. Aí eu te pergunto, a água do Espírito Santo, ela está em você, fluindo ou secando? O fogo do Espírito Santo, que o vaso também, depois que ele é moldado, a água vai trabalhando, ele também é levado ao fogo. Aí eu te pergunto, o mover do Espírito Santo tem sido forte na sua vida ou tem sido frágil?
Você tem conseguido orar, buscar, interceder? Você tem conseguido falar em línguas? Você tem conseguido falar com Deus? Você tem conseguido a renovação que você tem buscado a Deus? Ou será que você está se sentindo fraco, debilitado? E às vezes a sua esposa, o seu marido, o seu filho, espera de você uma posição melhor ou maior do que a que você tem em casa. Ou seja, Deus quer te usar. Deus quer que você seja submisso muitas das vezes na hora da dificuldade que se levanta dentro do teu lar. Mas, meu irmão, se o fluir do Espírito Santo, se a água do Espírito Santo não estiver trabalhando em você, você vai ser um vaso duro, vai ser um vaso difícil de trabalhar, benção. Sabe aquele vaso duro? Aquele vaso que você pega ele é tão pesado, tão duro, não tem brilho. Aquele vaso sem brilho, aquele vaso sem cor, aquele vaso que você tem hora assim, poxa, o que esse vaso está fazendo aqui na minha casa ainda? O que esse vaso precisa mais? Será que eu vou ter que pintar ele de novo? Será que eu vou ter que lubrificar? Será que eu vou ter que ilustrar ele de novo? Muitas das vezes Deus olha para você e diz assim, Ele está me buscando, Ele está intercedendo na minha vida, tem vindo da minha casa, tem intercedido, mas como eu posso mover a água do Espírito? Se existem algumas coisas, e eu vou dizer só 5, para que atrapalhe que Deus, o Espírito Santo, trabalhe e purifique a sua alma, o seu coração e o seu espírito. Eu botei aqui algumas coisinhas que para nós são assim imprescindíveis e que nós muitas das vezes deixamos que não seja trabalhado por Deus. Primeira coisa, mágoa. Um vaso com mágoa, o Espírito Santo não pode trabalhar. Segunda coisa, rancor. Um vaso com rancor, Deus não pode trabalhar. Terceira coisa, um vaso com dúvida, Deus não pode trabalhar. Quarta coisa, um vaso que não faz as 3 coisas primordiais que um cristão tem que fazer: ler a palavra, buscar em oração, meditar e dar testemunho de vida, que engloba tudo, uma vida de testemunho, Deus não pode habitar. Aí eu te pergunto, como o fogo do Espírito Santo pode entrar na tua vida e te dar vitória se você está seco? Como a água do Espírito Santo pode fluir da tua vida se você não consegue borbulhar dentro dela o rio de águas vivas? O vaso, ele está e precisa ter intimidade com Deus. Uma mensagem que veio ao meu coração e que eu falei, Senhor, por que, meu Deus, que eu tenho que pregar esta mensagem? Ele falou, porque muitas das vezes nós temos cristãos na igreja e nós temos entre nós mesmos, muitas das vezes, nós fazemos papel de vasos de ouro, brilhamos, mas por dentro não estamos nada, estamos precisando de ser polido, ser moldado, ser trabalhado, ser modificado. Outro vaso também, que muitas das vezes nós somos um vaso de prata. Nos achamos um vaso lindo, né? O prata brilha, né? A prata dá um brilho gostoso. A prata, poxa, você olha assim, poxa, o cordão de prata do camarada é bonito. O vaso de prata dentro de uma casa, ele dá um brilho, dá uma sensação maravilhosa. E às vezes nós estamos brilhando, transparecendo alguma coisa que nós não somos. Gente, nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas aí, tem o vaso de pau, de madeira, né? Vaso de madeira, só um óleo de peroba para tirar. Não é verdade? Tem o vaso de madeira. O vaso de madeira é cara de pau. É aquele camarada que para ele está tudo bem. Ele chega aqui e diz, oh, glória a Deus, aleluia, está tudo bem, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia, maravilhoso. Mas é um tremendo, sabe? Não tem nem palavras direito para ele. Outro vaso também que eu botei aqui, e é esse vaso que Deus quer trabalhar hoje, é o vaso de barro. Será que você e eu temos sido vaso de ouro? Será que eu e você estamos transparecendo ser um vaso de prata? Será que eu e você estamos transparecendo ser um vaso de barro, de madeira? Ou será que nós estamos sendo um vaso de prata, um vaso de ouro, um vaso de madeira, ou um vaso de barro? Gente, eu falei assim, Senhor, mas por que eu tenho que pregar isso? Ele falou, porque
tem pessoas que precisam deixar que eu molde, que eu trabalhe, que eu faça, porque ainda estão com mágoa, rancor, ódio, tristeza, amargura, com dúvidas, com incerteza. Estão vindo à minha casa, têm me buscado, têm orado, têm humilhado, fizeram uma semana de oração abençoada, mas ainda estão descrentes de que eu posso dar a vitória deles. E aí eu falei, Senhor, que tu queres que eu pregue, então eu vou falar. A começar em mim. Se eu preciso, Senhor, faça a obra em mim. Quando o pastor falou assim, eu vou chamar o pregador dessa noite, vem todo mundo para cá, eu falei, que peso, meu Deus, que responsabilidade. Meu Deus, que é uma responsabilidade a gente estar aqui em cima para pregar. E eu quero dizer para você que eu tenho pedido a Deus a cada dia, para Deus me fazer um vaso de barro. Porque às vezes, sabe, as circunstâncias da vida e o trabalho que eu tenho, às vezes eu recebo muitos elogios, mas também recebo muitas críticas. Eu recebo muitos abraços, mas eu também recebo muitas facadas pelas costas. Sabe, eu recebo aqueles sorrisos, né? Oh, tudo bem, mas por trás eu sei que não é nada daquilo. Sabe por quê? Porque lá fora tem muita gente que se diz seu amigo. Tem muita gente que diz que ama você. Mas só quem te ama, só quem te valoriza, só quem te respeita é o Senhor Jesus. E só Ele sabe o tamanho do teu problema. E Ele, como Deus, como vaso, como Senhor do vaso, como oleiro, Ele quer mudar o teu interior. Ele quer te adornar. Ele quer renovar em você o rio de águas vivas. Ele quer, com o fogo do Espírito Santo, entrar dentro de você e moldar, tirar aquelas arestas, sabe? Trabalhar naquelas brechas que estão fazendo com que você não tenha recebido ainda a sua vitória. Qual é a tua vitória? Qual é o teu propósito aqui esta noite? O que você veio buscar? Você veio ouvir apenas uma palavra? Você veio apenas abrir a boca para louvar? Não, você veio para, primeiro, prestar um culto ao Senhor. Segundo, para louvar a Deus. Terceiro, para poder ofertar, dizimar, se é que você trouxe seu dízimo ou não. Mas você veio também para buscar uma palavra de Deus. E a palavra de Deus esta noite para você é o seguinte: se você é um vaso danificado, um vaso que precisa ser trabalhado em alguma área da sua vida, que foi dita aqui ou que não foi dita ainda, mas que você acha que você está precisando de se colocar na mão do oleiro, para que ele faça a obra na sua vida por completo, para que ele traga você de novo, talvez até, quem sabe, ao primeiro amor. Quem sabe você está aqui e o primeiro amor está esfriando. Quem sabe você está aqui, quanto tempo, quem sabe você não tem orado? Quanto tempo sabe que você não tem, talvez, meditado na palavra? Quanto tempo faz, talvez, que você não tenha dado um bom testemunho no meio da sua família, no meio dos seus colegas de trabalho? Quem sabe? Mas como vaso de Deus, Ele quer trabalhar na sua vida esta noite. Eu peço a cada dia que Deus trabalhe na minha vida. Eu tenho sentido uma responsabilidade, um peso muito grande na minha vida. Eu poderia trazer uma mensagem aqui para você dar glória a Deus, para você dar aleluia, para você pular. Mas eu falei, Senhor, se tu queres essa, então essa que vai ser. Porque talvez alguém aqui, talvez um, talvez todos, ou talvez só eu que precisava ouvir essa mensagem. Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, que você fechasse os seus olhos em reverência a Deus e que você pensasse um pouquinho. O barro precisa ir para o fogo. O barro, que é o vaso, precisa passar pela água. O barro, que é o vaso, precisa ser moldado. Você foi um vaso criado conforme a imagem e a semelhança. Um vaso que herdou qualidades que Adão herdaram. Mas eu quero dar uma boa notícia a você. Em Cristo, você vence todas elas. Em Cristo, a natureza pecaminosa que traz e que atrapalha você de ser um vaso de barro, em Cristo, ela morre.
quando você diz assim: Jesus, eu não quero que a minha velha natureza, que os meus maus costumes, eu não quero que aquilo que está atrapalhando de eu dar submissão, de eu ser obediente, de eu fazer a tua vontade na minha vida, eu não quero que essa natureza adâmica, que esse vaso que eu já fui um dia, volte a ser de novo, me atrapalhe a minha comunhão contigo. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso me transformar, eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que está faltando. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei aonde Deus está falando no teu coração, mas se você se sente tocado por essa mensagem simples desta noite, com pouca eloquência, mas com um temor de Deus muito grande, ao estar ministrando para a sua vida, que está servindo também para mim, eu queria que você ficasse de pé onde você está, em nome de Jesus, e você botasse a mão sobre o seu coração, porque o oleiro está aqui. Jesus está aqui como vaso, Ele é o nosso oleiro, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque, Pai, nós somos teus vasos, ó Deus. E lá Bachuricanta, lá Maraia. Espírito Santo de Deus, Tu conhece cada vida que se levantou, meu Pai. Tu conhece, ó Deus, cada coração que se levantou, meu Pai. Tu conhece, Senhor, a alma, o espírito. Tu conhece, Deus, a deficiência de cada um que aqui está esta noite. Meu Deus, olha com carinho, Senhor. Prepara a Tua mesa, Senhor. Agora, Senhor, nós estamos na Tua casa, a casa do oleiro, meu Pai. Espírito Santo de Deus, prepara agora as águas do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Vem derramar nos nossos corações, ó Deus. Vem vivificar, vem fluir em nós um rio de águas vivas que está, Senhor, talvez amortecido dentro de nós. Vem, Senhor, transbordar, renovar a nascente deste rio. Vem trazer o primeiro amor. Vem fluir, ó Deus, as línguas. Vem trabalhar, ó Deus, os nossos corações. Vem, Senhor, manifestar, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder, a Tua compaixão, a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Porque vasos de honra são vasos de misericórdia. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia aqui nos basta, meu Deus. E o Teu amor é imensurável sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, eu também te peço esta noite que Tu venha nos adornar com o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor. Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo, Ele queima, Ele apara, Ele, Senhor, conhece, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Senhor, quantos gemidos o Teu povo tem dado durante a madrugada, durante a noite. E esta noite aqui na casa do oleiro, Pai, vem trabalhar, vem adornar, vem reparar as nossas brechas, vem tirar de nós, ó Deus, aquilo que não Te agrada. Consome, meu Deus, talvez a vida pecaminosa, consome talvez a vida de ódio, Pai, consome talvez, ó Deus, aquele rancor. Traz alegria, meu Deus, traz paz, traz, Senhor, abundância, meu Pai, de amor. Meu Deus, nós queremos ser submissos a Ti, nós queremos ser obedientes a Ti, Pai, mas muitas das vezes a natureza faz com que nós pecamos, faz com que nós nos desviemos da casa do oleiro, faz com que nós, Senhor, deixemos Deus moldar a nossa alma como Ele quer, o nosso espírito como Ele quer. Senhor, molda-nos esta noite, Senhor. Peça ao Senhor Jesus para Te moldar, peça para o Senhor Jesus trabalhar na área que Ele quer trabalhar na tua vida. Eu não sei que área é essa, mas uma coisa eu te digo, se você pedir com fé esta noite, Ele vai trabalhar, Ele vai moldar, e você vai ver uma diferença grande na tua vida. Você vai ver as vitórias chegando, porque você vai reconhecer que você está confessando a Ele esta noite a área que você precisa ser mudado, a área que precisamos ser moldados, a área que nós precisamos ser trabalhados. Ajuda-nos, ó Deus, na caminhada do Teu reino, a vivermos segundo Tua vontade, o Teu querer e o Teu realizar.
Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, meu Deus, por este momento, meu Pai, onde nós temos que olhar, Pai, e olhamos para dentro de nós e vimos o Teu falar, o Teu agir, o Teu, Pai, mover em nossas vidas. Pai, nós, ó Deus, declaramos que o inferno não tem mais poder sobre a nossa vida. Pai, nós declaramos que as hostes e as setas malignas não têm mais poder sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, mas que nós temos agora a certeza que a partir desta noite iremos filtrar tudo aquilo que vier ao nosso encontro, tudo aquilo que chegar às nossas vidas, tudo aquilo que vier em encontro ao nosso espírito, que vier de encontro para o nosso lar, ao nosso trabalho, à nossa vida cotidiana, principalmente a nossa vida espiritual, que nós possamos filtrar e declarar, ó Deus, que nossa casa, que nossa alma, que nossa vida está debaixo da mão do oleiro, e que nós somos mais que vencedores, porque nós estamos entrando na casa do oleiro e estamos pedindo para que Tu nos molde de acordo com o Teu Espírito, com a água do Espírito, com o fogo do Espírito e através da Tua palavra. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, pois a Tua palavra salva, cura e liberta. Através da Tua palavra, Deus, nós aprendemos a caminhar. Continua conosco, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite. E que o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Vá em paz.